Para que serve a escola? Porque em 2017, com a democratização absoluta das informações, nós seguimos colocando os nossos filhos na escola. O que espera um pai quando decide colocar o seu filho dentro de uma escola? Essa pergunta me foi respondida por um pai, há 20 anos atrás, pai de um garoto de uma escola em que eu trabalhava, num bairro violento de Salvador. Esse pai era narcotraficante e me dizia o quanto ele se esforçava para manter o filho dentro da escola. Ele me contava que ele queria que o filho tivesse uma vida diferente da vida que ele vivia. Ele me dizia que a vida dele era uma vida de bandido, e vida de bandido é uma vida curta, intensa e cheia de perigos. E que ele não queria para o filho dele a impossibilidade de ver o seu filho crescer, como talvez acontecesse com ele mesmo. E ele me dizia que a única maneira de fazer com que essa criança tivesse a sua vida transformada, tivesse uma vida mais longa, mais segura e longe dos trilhos da criminalidade, seria a educação. Esse pai, ele foi um grande professor para mim, ele me ensinou duas coisas importantíssimas. A primeira delas, que depois daquele encontro, nunca mais eu teria a possibilidade de olhar para o fenômeno sobre uma única perspectiva. Há 20 anos atrás era muito difícil para mim imaginar que uma pessoa envolvida com a criminalidade podia ter intenções tão nobres em relação a seu filho. E o segundo ensinamento extremamente importante que ele me deu é que, de alguma maneira, todo pai, toda mãe, quando decide colocar um filho na escola, ele espera que a escola produza opere uma série de transformações, de vivências, de experiências que modifiquem a vida desse menino ou dessa menina. Agora, essa transformação, se nós formos pensar, ela muda com o tempo histórico. Talvez há 50 anos atrás, a expectativa de um pai, quando colocou esse filho na escola, é que a escola disciplinasse essa criança, organizasse essa criança, instrumentalizasse essa criança para que ele se desenvolvesse e fizesse parte da sociedade. E talvez hoje a expectativa dos pais tenha mudado. Nós estamos falando, portanto, de uma escola de 50 anos atrás que estava sustentada num modelo de sociedade que nós chamaríamos de sociedade disciplinar. Uma sociedade onde cabia ao sujeito se adaptar, abrir mão de certas liberdades para poder fazer parte de um coletivo. Uma sociedade que estava regida pela ideia do dever. Não por acaso, a escola de 50 anos atrás, ela tinha algumas características que lembravam uma fábrica ou uma prisão. Nessas três instituições, as pessoas estão fardadas, há uma lógica de obediência representada por pessoas que devem lhe dizer a hora de entrar ou de sair, há sinais sonoros que avisam o que vai acontecer, há uma série de coisas a serem produzidas ali dentro. Nesse tempo de hoje, nesse tempo da nossa sociedade líquida, nós parecemos estar mais livres. Parece que a gente não vive mais essa lógica disciplinar. Parece que a gente pode agora ajustar o coletivo à nossa subjetividade. Parece que a gente pode fazer as coisas de uma outra maneira. E de fato a gente pode. Mas nós temos que pagar um preço. E o preço é o preço da performance. O preço é o preço do resultado. E isso não é diferente com a vida das crianças. Nós vivemos na educação um certo paradoxo, porque nós continuamos querendo crianças enfileiradas dentro da escola. Continuamos desejando as crianças quietas o suficiente para não atrapalhar a lógica transmissiva da sala de aula. Mas ao mesmo tempo nós queremos crianças criativas, inovadoras, que transfigurem a realidade, que modifiquem o nosso mundo. E esse é um paradoxo. Agora imaginem quando uma criança não consegue resolver essa história. Quando uma criança não consegue dar conta de fazer com que essas duas dimensões aparentemente opostas coexistam de uma maneira mais ou menos aceitável. O que a gente faz? A gente revê o projeto, a gente revê um conjunto interligado de circunstâncias, ou a gente diz, não, se trata de uma criança doente. Se trata de uma criança com um pequeno desequilíbrio bioquímico e para isso nós temos uma saída medicalizável.
Estamos falando da medicalização da infância, estamos falando da medicalização da educação. Medicalizar não tem a ver com medicar necessariamente. Existem crianças que precisam de medicação, existem crianças que adoecem, existem crianças com transtornos, existem crianças que têm diagnósticos consistentes e que a farmacoterapia é uma estratégia num conjunto de estratégias para fazer com que essa criança viva melhor. Ainda bem que a gente pode contar com isso. Mas, quando uma criança apresenta no zigue-zague dos seus dias algum tipo de desvio da nossa expectativa, nós não podemos reduzir essa dimensão complexa a uma única variável, que é a variável bioquímica, e acreditar quase que num pensamento mágico de que existe uma determinada substância que vai resolver todos esses problemas. A medicalização é uma maneira de disciplinar os nossos meninos e meninas para que eles garantam a nossa expectativa de desempenho. Talvez a medicalização seja uma solução ruim para esse paradoxo que eu me referi há pouco tempo atrás. Quando nós medicalizamos crianças, meninos e meninas, nós estamos prestando um desserviço ao seu desenvolvimento, prestando um desserviço à sala de aula, prestando um desserviço à educação, mas nós estamos também corrompendo a maior e mais importante contribuição que a criança pode dar à sociedade, que é viver a sua infância. Ser criança não tem nada a ver com ter infância. Ser criança é ter um critério etário ali atendido, aquelas crianças que vão mais ou menos até aquela idade. Mas ter infância, ou viver a infância, é um conjunto de experiências simbólicas que garantem que essa criança se desenvolva. E essas experiências simbólicas foram culturalmente acordadas. Agora a minha pergunta é, a nossa sociedade adultocêntrica, que enxerga essas crianças sobre a perspectiva do mundo adulto, dá a essas crianças a chance de viver a sua infância? A nossa sociedade consegue enxergar para esses fenômenos com os olhos da criança? Essa mesma sociedade que medicaliza faz com que pais e mães passem cada vez menos tempo com seus filhos. E nós sabemos que é o desenvolvimento que está atrelado ao ambiente. Quanto melhor for a interação dessa criança com o ambiente, melhor será o seu desenvolvimento. E por que que pais, em alguns lugares do mundo, passam 40 minutos com seus filhos por dia, abrigados sobre a falácia de que a qualidade pode dar conta da quantidade? Por que que nós expomos nossas crianças de maneira tão irresponsável ao excesso da tecnologia? A tecnologia, ela não é a vilã, ela faz bem, ela é bacana, se ela for feita, se ela for utilizada num tempo aceitável e com alguma mediação adulta. Mas os últimos dados do Brasil mostram que os nossos meninos e meninas estão usando tecnologia de uma maneira absolutamente irresponsável e sem qualquer mediação adequada do mundo adulto. Essa mesma sociedade adultocêntrica enche os nossos meninos e meninas de uma série de atividades que não são atividades próprias da infância. Por exemplo, se uma criança pobre no Brasil, ela vai ter que trabalhar para subsistir. E se ela tem um pouco mais de dinheiro, ela cria uma agenda abarrotada de compromissos que não dá tempo deles respirarem. Essa mesma sociedade faz com que as nossas crianças sejam aprisionadas. Uma criança, em alguns lugares do mundo, passa menos tempo ao ar livre do que os seus presidiários. Uma criança, em alguns lugares do mundo, passa menos tempo ao ar livre do que os seus presidiários. E quando essa prisão não é real, não é concreta, não é palpável, nós damos um jeito de criar outras prisões, como é o exemplo da medicalização da infância. As sociedades que perceberam que priorizar a infância é um bom negócio, faz bem ao coletivo, tem melhores resultados em educação, em segurança pública, em saúde. E para finalizar, eu queria terminar com uma história de uma outra criança que eu conheci há uns 15 anos atrás. Eu era professor de universidade e eu supervisionava um estudante de psicologia que teria que atender em psicoterapia uma criança com um diagnóstico de TDAH. Essa criança destruiu vários equipamentos da clínica escola, essa criança não conseguia ficar dentro da sala para ser atendida, essa criança foi atendida nos seus primeiros momentos nas escadas de incêndio da clínica escola, porque era o único lugar onde ela podia ficar. Nós fechávamos a entrada e a saída e preservávamos um pedaço para que essa estudante corajosa de psicologia conseguisse dar conta de iniciar o seu trabalho.
Para nós conseguirmos fazer com que essa criança entrasse na sala e ficasse de portas fechadas, nós levamos 6 meses. Essa criança não tinha TDAH. Essa criança foi uma criança negligenciada por sua mãe, que era viciada em substâncias psicoativas e que se prostituía para garantir o seu vício. Eles viviam num cômodo muito simples. E quando essa mãe ia se prostituir, ela trancava essa criança dentro de um forno desligado. Mas trancava dentro de um forno. E trancava com um cabo de vassoura. Essa criança tinha várias marcas de queimadura no seu corpo. Agora minha pergunta para a gente é: será que a gente está disposto a esperar 6 meses para conseguir colocar uma criança dentro de uma sala para conversar com alguém, modificando toda uma lógica de ensinamento que aquela estudante levou 5 anos para aprender? Ou será que seria mais fácil você dizer: não, ela tem um problema químico, vamos dar a ela esse remédio e vamos acreditar magicamente que tudo vai se resolver? Essa criança foi um grande professor para mim. Ela me ensinou 2 coisas importantíssimas. A primeira delas: não dá para a gente olhar para uma criança com o olhar de adulto. E a segunda delas: é preciso muito mais do que um pai e uma mãe para criar filhos. Nós precisamos do pai, nós precisamos da mãe, nós precisamos da família estendida, precisamos da comunidade, do bairro, da escola, precisamos do Estado. E portanto, gente, eu queria finalizar com uma frase que eu sempre repito: antes da gente medicalizar nossos meninos e meninas, vamos pensar que o meu filho é problema seu e o seu filho é problema meu. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.